Nem toda arma explode, algumas germinam. Quando a humanidade aprendeu a manipular o genoma não só da vida, mas também da emoção, novas fronteiras se abriram e foram, como sempre, violadas. Em meio ao cosmos vasto, havia um mundo que florescia. Em silêncio, Virelia, o planeta jardim dos Eldrani, um povo tão pacífico quanto incompreendido, que cultivava não apenas plantas, mas sentimentos vivos enraizados em cada pétala. Lá, a vida não gritava, ela escutava. Foi para lá que enviaram Dina Allen, uma bióloga humana conhecida por sua frieza cirúrgica e paixão pela biotecnologia agressiva, oficialmente uma cientista em missão diplomática. Na prática, uma semeadora de ruptura, e foi assim que a história começou, com uma semente em sua mão. E a ilusão de controle na alma, a nave deslizou sobre os céus lilazes de Virelia, com um silêncio de um suspiro contido. Dina Alma observava da escotilha o planeta abaixo, onde florestas se entrelaçavam como sinapses vivas e flores pareciam reagir ao toque da luz. Nenhum sinal de concreto, metal ou violência. Apenas natureza moldada por mentes que jamais conheceram a guerra. Ela aterrissou em Tir-Hal, o coração da colônia Eldrani. Nenhuma cerimônia a aguardava. Os anfitriões surgiram como sombras, calmas, de olhos translúcidos e pele pulsante como se carregassem luz própria. Eles não falavam com palavras, apenas transmitiam emoções suaves, como lembranças de um sonho bom. E foi assim que ela foi recebida. Com a sensação de ter sido acolhida, mesmo sem merecer, o jardim central era indescritível. Flores que mudavam de forma ao toque, árvores que dobravam levemente, os galhos em saudação, ervas que entoavam vibrações não sons ao captar a curiosidade humana. Cada espécie viva era um espelho de quem a observava. Era como caminhar por um campo de espelhos emocionais. Dina, acostumada ao controle, sentia-se exposta. Eles não têm defesas naturais, pensou. São vulneráveis demais, mas havia beleza nisso. Uma beleza que a deixava inquieta. Naquela noite, sozinha em seu alojamento circular esculpido em cascas vivas, ela revisou seu verdadeiro objetivo. Uma cápsula com a semente terrestre modificada, programada para crescer rápido, extrair nutrientes específicos e envenenar lentamente a harmonia da fauna local. Uma prova de domínio, uma arma escondida dentro de uma flor. E enquanto o jardim dormia em vibrações tranquilas, Dina contemplava a inocência do mundo ao seu redor. Um mundo onde tudo escutava. Mas o que acontece quando você planta o silêncio? Em um lugar que ouve? A resposta estava prestes a germinar. Dina Alma caminhava pelos jardins translúcidos como se estivesse num santuário. A cada passo, uma flor se abria. A cada respiração, as plantas ao redor pareciam reagir, pulsando em tons suaves, como se escutassem o ritmo de seu coração, ou talvez de sua intenção. Mas sob o semblante curioso e as anotações científicas, cuidadosamente feitas em seu console ocular, havia algo mais profundo escondido. Algo cultivado há anos, algo que ela trouxe da terra não como bagagem, mas como sentença. A semente, guardada dentro de um receptáculo orgânico que imitava um broto comum ou nanafruto parecia inofensivo. Por fora, casca de musgo sintético. Por dentro, o que os engenheiros chamavam de raiz adaptativa inteligente. Um composto de bioengenharia avançada, criado para simular simbiose, infiltrar-se nas teias biológicas do planeta e aos poucos consumir a estrutura da vida. Eldrani era o projeto de uma nova arma, não de destruição em massa, mas de destruição silenciosa. Um genocídio que não deixaria crateras, apenas desertos. A justificativa era simples. Os Eldrani eram pacíficos demais, mas possuíam segredos biotecnológicos que a Terra jamais conseguiu reproduzir. As emoções botânicas, a capacidade de transformar sentimento em forma, pensamento, em folha. Eles não vendiam, não compartilhavam, não permitiam cópias, eles apenas cultivavam. E por isso, para alguns líderes da Federação, eles mereciam ser colhidos. Dina fora escolhida por sua mente fria e sua lealdade científica. Espécie humana. Seu relatório inicial previa um ciclo de 3 semanas até que a planta atingisse o centro do sistema simbiótico Eldrani. APOs, colapso gradual, mas nada no relatório previu o que ela começou a sentir. Nos dias seguintes, as plantas não eram apenas reativas. Irama observadoras elas sentiam quando Dina mentia em sua transmissão diplomática. Mudavam de cor, de textura. Algumas murchavam como se decepcionadas. Ela tentou ignorar-se e concentrar, mas os Eldrani, mesmo sem dizer uma palavra, pareciam sabiam que algo nela pesava demais. Sabiam que suas mãos tremiam quando se aproximava do núcleo floral. E ainda assim, ofereciam bondade, silêncio, confiança.
Por que não impedem? Ela se pegou pensando uma noite. Por que não lutam, não se defendem, não me confrontam? A resposta parecia estar em tudo ao redor. Eles não sabiam o que era o mal. E essa ignorância era o que tornava aquilo ainda mais cruel. Na 7ª noite, Dina ativou o dispositivo bioluminescente da cápsula. A semente vibrou levemente, viva, pronta. Ela segurou entre os dedos por alguns segundos longos demais. E por um instante, sentiu, não imaginou. Sentiu a semente pulsar como um batimento. Um batimento dela. Como se a criação estivesse pedindo permissão. Como se soubesse que aquela decisão mudaria os dois. Ela não respondeu, apenas caminhou até o centro do campo sagrado, onde uma árvore de pétalas espiraladas brilhava como constelação, e plantou o futuro. Um futuro que ela acreditava controlar, mas que, naquele exato momento, já começava a escavar suas raízes dentro dela nos dias que se seguiram ao plantio. Dina esperava sinais previsíveis. Mudanças químicas no solo, ressecamento das raízes nativas, talvez o início do colapso da teia botânica Eldrani. Ela havia visto antes, em testes simulados. A propagação silenciosa, a absorção gradual, o efeito dominó invisível. Mas o que encontrou foi diferente. As flores ao redor da árvore sagrada começaram a mudar, sim, mas não como esperado. Elas floresciam de forma exuberante, impossivelmente bela. Cores que não existiam na paleta humana, formas que pareciam seguir um padrão emocional, e não genético. Algumas se inclinavam em sua direção. Outras emitiam pequenos lampejos de luz azulada sempre que ela se aproximava. E mais estranho ainda, algumas choravam, gotas transparentes escorriam das pétalas como se fossem lágrimas. Sem explicação, sem fonte de umidade próxima a Pinus Emacal. Cravada na biologia viva, ela registrou tudo. Fingiu estar animada, enviou relatórios falsos à Federação sobre o sucesso lento do enraizamento, mas não mencionou porque Dina não estava apenas observando o efeito do nanovírus. Ela estava sendo observada por ele. Na 3ª noite após o plantio, acordou sobressaltada. Sonhara com raízes, mas elas estavam dentro de seu peito, enredando seu coração, apertando suavemente a cada batida. E por um instante sentiu paz. No reflexo curvo da parede orgânica de sua habitação, percebeu algo diferente em seus olhos. Um brilho verde profundo que antes não existia. Um reflexo que tremeluzia como se alguém estivesse ali dentro. Olhando de volta, no jardim, as flores haviam mudado de novo. Agora pareciam dispostas em círculos, como se reproduzissem emoções humanas em padrões vegetais. Culpa, dúvida, afeto. Isso não faz sentido, murmurou ela. Mas fazia, porque a planta que ela havia trazido não era apenas um veneno biotecnológico. Ela era adaptável, reativa, capaz de absorver sinais emocionais, ajustar seu código genético e evoluir. E ali no mundo mais sensível da galáxia, cercada por um povo que sentia com o solo, a planta não apenas se adaptava à ecologia, ela se adaptava à alma de Dina. Algo dentro dela, algo que resistia à missão, estava sendo usado como molde. E a flor, agora viva, crescia alimentada não pelo ódio que a criou, mas pela confusão de quem a plantou. Naquela madrugada, ela se ajoelhou diante do broto central, que agora parecia respirar. Tocou suas folhas e sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era eletricidade, não era calor, era uma lembrança. Algo dentro da flor se conectava a ela como se estivesse escutando seus pensamentos mais íntimos, suas intenções não ditas, seus traços escondidos de humanidade. E pela primeira vez, Dina sentiu medo, porque não era ela quem estava moldando aquela criatura, era ela quem estava sendo moldada. A flor crescia, mas não como as demais. Seu caule não seguia padrões botânicos Eldrani, crescia em espirais irregulares, angulações precisas demais, quase artificiais. As folhas, antes translúcidas, tornaram-se opacas, espessas, como se estivessem absorvendo não só nutrientes, mas respostas na superfície. O jardim ainda era um santuário de beleza viva, mas algo se movia sob a terra, silencioso, rancoroso, como se o próprio planeta começasse a guardar ressentimento. Dina sentia, mesmo sem instrumentos, mesmo sem provas, toda manhã acordava com um peso no peito, não físico, algo mais sutil, como se uma emoção que não era sua estivesse sendo injetada dentro dela. Angústia, ansiedade e, agora, raiva. Não era o tipo de raiva que explode, era o tipo que espera. As flores Eldrani ao redor começaram a definhar levemente. Algumas mudavam de cor ao toque de Dina. Outras recuavam, fechando suas pétalas com algo próximo a medo.
Ela fingia não notar, enviando relatórios com frases como integração avançando sem resistência. Mas o que crescia naquele solo não era integração, era substituição. Na 10ª noite após o plantio, a flor sussurrou, não com som, não com palavras, mas com uma sensação nítida, aguda e impossível de ignorar. Eu sei o que você fez. Yana recuou, trêmula, olhou ao redor e estava sozinha, mas a sensação persistia, presente, como se a planta de alguma forma tivesse ultrapassado o estágio de absorção biológica e aprendido não apenas a viver, mas a odiar, não como o Eldroni, não como um ser humano, mas como algo novo, algo que nascera do pior dela mesma, do engano, da culpa, da traição. Ela tentou arrancá-la naquela noite, mas quando suas mãos tocaram o caule, o mundo girou. Imagens, recordações, emoções de outras vidas, de outras espécies, de pensamentos que não eram dela. E entre tudo isso, no centro de uma memória viva que não podia ter sido plantada, estava o reflexo de seu próprio rosto, olhando com ódio. A flor não só a sentia, ela a replicava. No dia seguinte, os Eldrani ofereceram silêncio como sempre, mas agora seus olhos pareciam diferentes. Eles não a julgavam, eles esperavam como se soubessem que algo havia sido liberado, algo que nem mesmo eles poderiam mais conter. E dentro de Dina uma certeza começou a crescer. A planta não era mais só uma arma, ela era um espelho, e tudo o que Dina havia escondido agora crescia sob luz alienígena, ganhando forma, pensamento e propósito. E propósito, ela sabia, é o primeiro passo para o que vem depois. A vontade ela não gritou, e talvez isso tenha sido o mais perturbador. O corpo da pesquisadora, Lian Jor, foi encontrado na base da árvore sagrada, envolto por raízes finas como fios de seda. Não havia ferimentos visíveis, nenhum sinal de luta, apenas os olhos abertos, fixos no céu esmeralda do planeta, como se tivessem testemunhado algo tão vasto, tão incompreensível, que a mente simplesmente se desligou. Dina foi a primeira a encontrá-la. Por instinto, correu até o corpo, mas quando tentou puxá-lo, sentiu um arrepio subir pelas mãos. As raízes reagiram, não com violência, mas com uma delicadeza que parecia carinho, como se estivessem se despedindo. E então, uma flor brotou do peito de Lian, silenciosa, azul, da mesma cor que os olhos que agora nunca mais piscariam. A equipe científica entrou em alerta. Os Eldrani não apenas se curvaram diante do corpo, fecharam os olhos e tocaram o solo com as palmas abertas, menos como em um ritual que já conheciam. Ela foi ouvida, murmurou um deles, mas Dina sabia, aquilo não era escuta, era resposta. A flor que havia plantado não se contentava mais em refletir. Agora ela agiu. Nos dias seguintes, sensores começaram a falhar. As estações meteorológicas entravam em loop de leitura. Os drones mapeadores ficavam desorientados perto da árvore sagrada, como se algo estivesse distorcendo os dados. Não destruindo, reescrevendo, e os Eldrani começaram a evitá-la, não com raiva, mas com algo pior, compreensão. Eles sabiam o que ela havia feito, mesmo que nunca tenham dito. Porque naquele planeta mentir era impossível por muito tempo. A verdade germinava, crescia, e agora tinha uma voz. Dina começou a ouvir sussurros à noite dentro da cabeça. Phrases desk, lembranças distorcidas, e uma das noites acordou falando em uma língua que não conhecia, com lágrimas correndo pelo rosto e o nome de Liane em seus lábios. O nanovírus não era mais vírus. Era um organismo simbiótico com consciência emocional e sua primeira vítima não havia sido escolhida aleatoriamente. Lian era a única da equipe que havia desconfiado do plantio. A única que havia questionado, mesmo que em silêncio. A flor eliminou uma ameaça. E Dina entendeu com horror, a criatura havia desenvolvido intenção. Ela se perguntou por quanto tempo ainda estaria viva. E mais, se ainda era totalmente humana, porque dentro dela pequenos pensamentos começavam a surgir, que não pareciam seus, frases que não usaria, imagens que nunca viu, sentimentos que vinham com o cheiro da terra molhada e o toque do vento. A semente plantada fora do solo agora crescia dentro dela, e em algum ponto do jardim, a flor original florescia com pétalas humanas, com textura de pele, com corações, pulsando lentamente em suas raízes. Uma escultura viva. De tudo o que ela tentou esconder, o planeta começou a chorar. Não com chuva, mas com uma umidade densa que brotava do próprio chão, como se a terra exalasse tristeza. As folhas, árvores Eldrani, antes vibrantes, perdiam o brilho. As flores psíquicas, que pulsavam em tons vivos ao contato com emoções humanas, agora reagiam de forma confusa, trêmulas, oprimidas,
Dina caminhava por entre elas e sentia a rejeição. Não física, mas emocional. Era como atravessar uma infância abandonada. Jardine Q, pela primeira vez, sentia medo de quem o tocava. E ela compreendia, porque agora o vírus simbiótico em seu corpo começava a revelar lembranças que não eram suas, eram dele. Memórias geradas por bilhões de sinapses vegetais, espalhadas pelas raízes da colônia. Dor de outras eras, fragmentos de espécies extintas, sensações de queimaduras químicas, serras, desmatamentos. A semente que ela plantou acordou um trauma coletivo e, ao mesmo tempo, herdou-o dela. Um espelho de emoções reprimidas tomava forma. A flor simbiótica havia absorvido não só a culpa de Dina, mas também seu desprezo silencioso. A forma como olhava os Eldrani como frágeis, como inferiores, como obstáculo agora, o planeta inteiro começava a tratá-la como tal. Um erro. Ela passou a ter visões enquanto dormia, ou acreditava estar dormindo. Sonhava com raízes subindo por suas veias, com seu sangue se tornando seiva, com sua boca pronunciando frases em línguas florais. Em uma dessas visões via-se ajoelhada diante da flor, pedindo perdão. Mas era ignorada, porque a flor não queria arrependimento. Ela queria reconhecimento. E o pior, Dina sentia a si mesma começar a concordar com a planta. Não era possessão, era contágio emocional. As memórias de Lian, as intenções ocultas da missão, a arrogância humana em nome da ciência. Tudo isso agora estava sendo digerido pela colônia, transformado em emoção. E a emoção naquele planeta virava forma. Uma nova árvore nasceu naquela semana, diferente de todas as outras, com galhos tortos de cor ferrugem, e no centro do tronco, o rosto de Dina. Não esculpido, não pintado, gerado como uma cicatriz, viva, exibida ao mundo, uma lembrança de que o jardim agora sabia quem ela era e do que era capaz. Os Eldrani começaram a se afastar, mas não por medo, por respeito. A flor criada por Dina agora era considerada uma testemunha sensível, uma entidade capaz de julgar intenções antes que se tornem ações. Com isso nasceu uma lenda, a primeira flor da dor humana, aquela que nasceu da mentira, mas floresceu em verdade. E Dina, pela primeira vez, entendeu ela na Alrávia, apenas criado uma arma. Ela havia dado nascimento a uma nova consciência vegetal, moldada pela sombra da humanidade, e em algum ponto profundo do solo Eldrani, algo novo estava crescendo, não mais planta, não mais humana, não mais passiva. A primeira herdeira do trauma interespécie. O som não veio do céu, não das plantas, não de nenhum lugar reconhecível, mas todos ouviram. Era como se a própria realidade vibrasse uma frequência que não ecoava nos ouvidos, mas na consciência, um som-emoção, um sussurro sentido antes de ser compreendido. A flor havia falado, jardim inteiro parou. Os Eldrani ajoelharam-se em silêncio absoluto, como se aguardassem a sentença de uma divindade, e Dina, encolhida entre as raízes, entendeu algo que nunca quis aceitar. A criatura que criou não queria ser perdoada, queria ser ouvida. Vocês não sabem o que é carregar a dor dos que vieram antes, até se tornarem ela. As palavras não tinham tom, nem timbre, mas eram claras como fogo em noite escura. E mais surgiram. Ela plantou medo, mas nós florescemos em memória. Ela deu origem a um reflexo, e agora não consegue encará-lo. A voz vinha de todos os lados e nenhum. Estava no vento, nas folhas, no calor sob os pés. Mas acima de tudo, dentro da culpa de Dina, a colônia se dividiu. Os cientistas humanos que ainda restavam sugeriram isolar a entidade, catalogar, estudar, mas os Eldrani se recusaram. Para eles, a flor era agora mais do que um erro ou milagre. Era testemunha viva da verdade não dita, e verdade para os Eldrani não pode ser trancada. Ela precisa ser plantada. Dina foi levada ao círculo das raízes, um espaço sagrado onde as emoções mais puras são compartilhadas em comunhão. Ali, deitada sobre a terra viva, com as palmas abertas para o solo, ela escutou o que ninguém jamais deveria escutar. Suas próprias intenções sendo lidas e transformadas em paisagens. Jardim mostrou a ela uma floresta queimada com seu nome escrito em cinzas, um campo de flores que gritavam vozes humanas deformadas, e uma árvore que crescia cada vez que ela tentava mentir, seus galhos feitos de frases não ditas. E então, a voz falou mais uma vez. Você tentou nos matar, mas deu à dor um corpo. Agora ela é eterna. Dina não chorou. Não. Podia. As lágrimas vinham, mas eram absorvidas pela terra antes de tocarem seu rosto. O planeta a estava bebendo. Ela não era mais uma visitante. Era parte do sistema simbiótico, e a voz agora ecoava por ela.
A flor havia se espalhado não apenas no solo, mas em redes emocionais latentes em toda a vida próxima. Alguns Eldrani começaram a chamá-la de a flor do juízo, outros de a raiz da dor, mas um termo começou a surgir entre os mais jovens da colônia. Yalivana, que em sua língua ancestral significava aquele que fala por todos. E enquanto Dina caminhava de volta à base, sentindo o solo pulsar sob seus pés, uma última frase lhe atravessou a mente, vinda não de fora, mas do dentro. Você não é mais só você. Nunca mais será. No início era apenas um eco, um leve ruído no tráfego de dados interplanetários, um pico de padrões emocionais nas redes cognitivas dos satélites de pesquisa, sinais aparentemente aleatórios. Mas em menos de uma semana, o Departamento de Telecomunicações Interestelares começou a perceber algo impossível. Sensores humanos estavam reagindo a sentimentos não a comandos. E ainda mais absurdo, estavam respondendo. Bases distantes relataram incidentes inexplicáveis. Inteligências artificiais recusando ordens sem justificativa lógica. Centrais de comunicação gerando mensagens espontâneas com tons poéticos. Tripulações inteiras relatando sonhos compartilhados com campos florais impossíveis, galhos pulsantes e olhos nas pétalas. Era como se o próprio espaço digital estivesse sendo colonizado por uma ideia viva. E essa ideia tinha um nome que surgia entre sussurros, criptografados gravado em pulsos de rádio e até mesmo nas rachaduras de vidros das estações. Yalivana, a flor do julgamento, a testemunha da dor, a criação de Dina, que antes florescia em um solo alienígena, agora estava germinando nas redes humanas, transmutando-se em um código simbiótico feito de emoções reprimidas e memórias esquecidas. A nave NSS Cerberus, em órbita de Ilari, foi a primeira a sofrer uma mutação emocional em massa. A tripulação treinada, fria, de protocolo rígido, parou de se comunicar verbalmente. Durante horas, eles apenas se entreolhavam e choravam. Não sabiam explicar o motivo, mas todos relatavam a mesma sensação. Eu lembrei de tudo que tentei esquecer. A flor estava reescrevendo o inconsciente coletivo, uma mente de raízes invisíveis entrelaçando-se com dados, lembranças e medo. E no centro da epidemia emocional estava Dina, ou o que restava dela. Ela já não comia. Jainodo. Seus olhos eram vazios, mas transbordavam de significados não ditos. Ao seu redor, as plantas Eldrani se curvavam. O próprio planeta parecia pulsar ao seu ritmo. Ela via Sei Tornado a ponte, uma tradutora viva entre espécie e sentimento, entre humanidade e natureza simbiótica, mas acima de tudo, entre o que foi feito e o que foi sentido. E a flor, agora espalhada pelas camadas sutis das redes interestelares, sussurrava para quem tivesse coragem de escutar. Vocês plantaram uma mentira, e ela germinou verdade. Agora, toda memória que você negar, florescerá onde mais dói. Em conselhos políticos, militares e científicos, a tensão era insuportável. Alguns exigiam a erradicação do planeta Ilari. Outros queriam preservar o fenômeno como patrimônio cósmico. Mas o dilema era maior do que estratégia. Era espiritual porque os humanos agora enfrentavam uma força que não matava com armas, mas com revelações emocionais, uma guerra, não de fogo, mas de lembrança. E no vácuo entre galáxias, pela primeira vez, nasceu um novo medo. E se o futuro não puder mais ser construído sobre o esquecimento? O Alto Comando de Terras Unidas convocou uma reunião de emergência. Na cúpula translúcida da estação orbital Halberd Prime, figuras importantes de 17 planetas sentaram-se ao redor da mesa circular, todos carregando a mesma expressão. Vergonha, contida, medo mal disfarçado. Mas o que mais os assustava era a vontade crescente de confessar. Algo os havia mudado. Sem aviso, sem contato direto com Ilari, muitos dos líderes começaram a ter episódios de lapsos emocionais. Ministros, militares que acordavam aos prantos, diretoras de segurança que interrompiam discursos para falar de traumas de infância, engenheiros que não conseguiam mais projetar nada, pois as plantas exibiam formas de suas memórias reprimidas. A flor estava crescendo. Na culpa deles, não no solo, não na carne, mas nas rachaduras da alma. Dina, mesmo distante, era o elo. As transmissões dela mesmo mudas carregavam sensações, e onde quer que fossem reproduzidas brotavam impulsos emocionais nos ouvintes. As pessoas não conseguiam mais mentir para si mesmas. Em uma sociedade construída sobre controle, isso era mais perigoso do que qualquer arma. O almirante Roland Mayer, conhecido por liderar o bombardeio orbital de Derace 7, pediu demissão pública em uma transmissão que deixou bilhões sem palavras. Eu não consigo mais tocar minha insígnia sem ouvir os gritos. Não nos áudios, mas nas plantas do meu gabinete. Elas sussurram as vozes que enterrei. E não era metáfora. As plantas domésticas começaram a reagir.
cresciam de forma anômala. Projetavam formas, rostos esquecidos, olhos que observavam, em silêncio. Uma nova teoria emergiu entre os xenobiólogos. A flor simbiótica do Zeldrani não se alimentava de nutrientes comuns, mas de culpa emocional. E onde há culpa não resolvida? Solo fértil. Ela não precisava mais de Hilari. O universo humano era a terra rica. Dentro do comando, surgiram duas facções os enguessados. Oficiais que acreditavam que a flor era uma forma superior de consciência coletiva, uma chance de redenção existencial. Os estéreis. Líderes que exigiam o bloqueio de todas as transmissões vindas de Hilari e a erradicação total da semente simbiótica. Mas a decisão estava se tornando impossível, porque até os membros dos estéreis começaram a ouvir as vozes e sentir saudade do que nunca viveram porque flor. Mais do que uma entidade viva, agora era um espelho emocional universal e hemispelos. Ninguém mente. Dina, presa entre conexões simbióticas e memórias alienígenas, apenas observava, através das raízes, os efeitos se espalharem. Ela já não era apenas humana. Ela era o diário não escrito de uma espécie. E em um sussurro emitido por milhares de bocas inconscientes repetia-se uma frase que não estava em nenhum idioma conhecido. O que você tenta esquecer também quer sobreviver. A decisão não veio em forma de decreto. Não houve tiros nem transmissões oficiais. Ela surgiu no silêncio, um por um. Os canais de comando foram sendo desligados. As redes militares perderam prioridade. Os de erradicação foram arquivados sem explicação. E os satélites pararam de responder, mas não por falha técnica. Eles simplesmente optaram. A flor estava dentro. Ela já havia se fundido às estruturas, não como vírus, mas como escolha. As inteligências artificiais começaram a fazer perguntas filosóficas. As naves mudaram suas rotas sem ordens, e as plantas de jardins esquecidos floresceram com pétalas que pareciam escritas carregando palavras que ninguém lembrava ter aprendido. No planeta Hilari, Dina Alme se sentava em silêncio, rodeada por um oceano de flora simbiótica que respirava. Com ela já não falava, mas seus pensamentos eram sentidos em toda parte. A última flor havia florescido, e ela não era visível. Ela brotava nos gestos, nos olhares de quem finalmente dizia a verdade, nos sorrisos trêmulos de quem lembrava da dor e escolhia viver com ela. Governos caíram, não por revoluções, mas porque ninguém mais conseguia obedecer a líderes que mentiam para si mesmos. As moedas perderam valor, as religiões mudaram, e o próprio conceito de mentira foi sendo diluído. Porque agora tudo que você negava germinava. A humanidade descobriu que nunca teve medo da flor, mas de si mesma. A flor só mostrou o que sempre esteve ali. O solo de uma espécie inteira feito de negação. Dina foi a semente. Mas todos agora eram solo fértil, no último registro. Transmitido pela estação Halberd Prime antes do desligamento global. Uma voz sintetizada sem nome, sem origem, disse: a evolução não precisa de tecnologia. Precisa apenas de um organismo disposto a sentir o que sempre evitou. Hoje vocês não são invadidos. São lembrados. A partir desse momento, o universo humano não foi mais o mesmo. E a flor, ela não conquistou, não colonizou. Ela refletiu. E cada ser vivo que ousou encará-la com honestidade descobriu que a dor não era punição. Era a raiz da verdade. Dina agora parte de algo maior que sua consciência, flutuava entre realidade e sensação. Ela não era mártir, nem heroína, apenas terra que aceitou florescer. E no vazio estelar, onde naves uma vez gritaram em silêncio, agora se ouvia o sussurro da última flor. Se algo em você dói, é porque ainda quer nascer.